Perfeito, né? Então, o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje é um assunto assim que nós católicos gostamos tanto, né? Superstição. Nós católicos somos supersticiosos para Dedéu. Eu não vou dizer que eu era santinho, né? Quem é que não acreditava e comprava aquelas revistinhas de anjos? Hein? Aquelas revistinhas do anjo, do seu anjo da guarda, que você tem que rezar para ele todas as noites. Quem é que não era assim? Irmãos, olha, eu tô procurando aqui ensinar para vocês, mas é porque eu também fazia. Eu não era uma pessoa santinha não, que não fazia essas coisas. Que a gente não sabe, né? Mas é feliz daquele que aprende e corrige seus erros. Então a gente não sabia. Então, quando a gente vai aprendendo, a gente tem um desejo de ensinar para os outros. Então, esse é meu desejo e minha missão, né? Para a gente ensinar como nós devemos ser verdadeiros católicos. Então, as nossas superstições, nós católicos temos tendência de ser supersticiosos demais, né? Quem não comprava em banca de revista ou ainda compra aquelas revistinhas que tem os anjos do seu dia de nascimento, a vela que você tem que acender, a cor, o nome do anjo. Eu ainda me lembro até hoje, eu acho que eu tinha quantos anos? Talvez 12 ou 13 anos, que eu comprei uma revista que a pessoa sabia o dia do anjo da guarda, o meu anjo da guarda, até lembro ainda o nome dele, era Nanael, do dia do meu nascimento, 16 de dezembro, e tinha que acender uma vela para ele 4h30 da tarde e fazer o pedido, ainda tinha o dia da semana, né? Então, irmão, nós vamos entender essas coisas todas nossas católicas, que a gente pratica, que a gente crê ainda, que é cheio de superstição. Então hoje é dia da gente começar a tirar, né? Nós que somos católicos e quem não é, mas para ir aprendendo a tirar essa imagem de superstição que a gente às vezes carrega. Por às vezes falta de conhecimento, de ignorância e às vezes também por acreditarmos demais no espiritual. Como a crença em signos, horóscopos, da onde que signo é verdade? A pessoa de signo de leão vai ver o comportamento de todas as pessoas do signo de leão, que não é a mesma coisa, né? Então aí já tem uma prova de que não é verdade. Então vamos lá. Por fim, é preciso a gente evitar qualquer forma de superstições, de curiosidades malsã e às vezes mórbida com relação ao mundo do além. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer saber do além demais, né? E tomar cuidado para não ir muito além, porque se a gente ir além demais, a gente cai no precipício. E o demônio, ele gosta de pessoas que querem ir demais no além. E eu, francamente, eu era, né? Eu era uma pessoa que acreditava com facilidade nas coisas do além, né? Aí vem as pessoas assim que começam a te seduzir, aí você vai indo na onda. Então, aquilo que Deus quis que soubéssemos a esse respeito do além, aquilo que Deus quis que a gente soubesse a respeito do além, Ele, em sua bondade e misericórdia, revelou aos homens. Então, aquilo que Deus quer que a gente saiba do além, Ele revelou aos homens e colocou essa revelação sob a guarda e a interpretação da Santa Igreja. Então, a nossa Igreja Católica é a detentora, ela é a guardiã dessas revelações, se é que assim seria a melhor palavra de se dizer, das revelações verdadeiras sobre o além. Então tudo, irmãos, primeiramente aqui não é um assunto para a gente tratar sobre a Igreja Católica, se ela é verdadeira ou não, mas se você é católico e você segue ela, se você está duvidando de algo sobrenatural do além, se isso é verdade ou não, consulte alguém da Igreja Católica, alguém entendido, um padre, ou um leigo mais entendido, para saber se aquela prática que você quer fazer, como a crençazinha nos anjinhos da guarda, a data do seu nascimento, que se tem que acender vela para ele ou não, ou se deve acreditar em horóscopo ou não, se isso é correto católico praticar ou não, né? Porque a nossa Igreja Católica ela é a responsável. E aí que devemos procurá-la, né? De acordo com nossas capacidades, e não cair nas falácias, nos enganos de adivinhos e de médiums. Eu ainda não dei meu testemunho aqui, mas no dia que chegar a hora, seria para mim dar amanhã meu testemunho, mas é porque meu testemunho é muito forte. Então eu preciso ter, eu ainda não consegui ter um orientador espiritual para que eu pudesse conversar tudo com ele. Arrumei um outro por aqui, né? O Padre era um, né? E eu preciso ter um diretor espiritual para que me dê a permissão de eu dar meu testemunho ou não. Porque, de certa forma, aqui eu vou deixar logo em aberto para vocês, eu sei o que é ser médium,
porque eu já fui médium, entendeu? Eu já fui esse negócio de médium, que vocês sabem o que é, né? Eu já fui esse negócio de médium, mas eu não posso dar meu testemunho agora. Quem sabe próximo ano, né? O demônio tem lutado muito em cima para mim não dar meu testemunho, porque meu testemunho é muito forte, né? E eu preciso, porque quando a gente fala assim abertamente em rede social, a gente corre o risco de entrar até em depressão, né? Porque você vai ouvir tanta pessoa dizendo coisa negativa de você, ouvir as positivas te elogia, te bota para cima, mas ouvir as negativas te bota para baixo. Só esses 40 dias já não foi fácil, né? De eu enfrentar, teve um dia que eu não fiz, por eu ter enfrentado uns combates terríveis, posso dizer assim, psicológicos, espirituais, né? Que me atrapalharam de fazer a live, eu não estava bem, não era fisicamente, né? Pode dizer assim, psicológica e espiritualmente, né? Então, irmãos, é algo muito sério, então eu preciso ter meu suporte, né? O meu diretor espiritual com pessoas que vão estar me dando força para me correr atrás se eu estiver quase entrando numa depressão, né? Para contar. Se for da vontade de Deus, eu irei um dia contar essa minha história de médium, né? Tá bom? Então, irmãos, eu sei só para dizer aqui para vocês que essas coisas todas são tudo engano e ilusão de Satanás, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas superstições, porque a gente vai nesses lugares espíritas e macumbeiros, nada contra, porque a gente vê muitas pessoas boas lá dentro, sem formação, até e participar da Igreja Católica participa, mas falta conhecimento, clareza, entendimento, que isso é prática satânica, né? Então, eu não vou condenar ninguém, né, tá? Mas a gente tem que se esclarecer da verdade, né? Como Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e você vai se iluminar daquilo que você estava fazendo que não é certo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, em correr o risco de entrar em promiscuidade com os espíritos infernais, tá? Se a gente não procurar Deus como nosso guia, como a nossa fonte segura. O João Carlos, boa noite aí, que eu não sei, já cumprimentei o João Carlos, boa noite. Então, quanto ao nosso futuro imediato, terreno, também devemos respeitar o mistério no qual Deus o mantém envolto. Então, a gente não deve ficar tão preocupado em querer saber como é que é o além. Não se preocupe não, irmão, que uma hora tu vai chegar lá. Seja morrendo ou não, tu vai chegar lá, nesse além. Seja em vida, Deus vai te revelar ou não. Então, não precisa você forçar a barra. Se conforme com o que Deus está mostrando para ti. Vai exercitando as práticas boas, piedosas, religiosas, que a nossa Igreja Católica ensina. Para a gente não fugir do caminho da verdade e ser fácil de ser enganado pelo demônio. Então, podemos rezar pedindo a Deus que nos esclareça algo, se essa for a sua vontade e se isso for. Então, diante, irmãos, de coisas do além que você supostamente possa estar passando e não tem uma resposta, e não tem uma pessoa para você conversar e te esclarecer, peça a luz a Deus em oração. E se for da vontade de Deus, Ele há de te mostrar. Se não for da vontade dele, Ele não vai mostrar esse conforme e vá vivendo sua vida sem ficar querendo cavar demais o mundo espiritual para você conhecer. Senão, como a gente viu, a gente acaba caindo nas ciladas do demônio. Então, é útil para a nossa eterna salvação. Porém, ir mais longe é correr o risco de cair em superstição e assim ficarmos expostos ao demônio. Porque no ambiente de macumba que eu falei para vocês, é muito fácil o demônio enganar as pessoas lá dentro. Lá é o território deles. Eu tenho autoridade para falar isso porque eu tive lá dentro. Então aqui eu não estou tendo preconceito e nada com ninguém. Muita gente é enganada estando lá dentro, muitos pais de santo, médio, infelizmente estão lá dentro pensando que não estão fazendo serviço para demônio. Infelizmente tem muitos deles que não sabem, infelizmente, né? Tem essa falta de conhecimento. Então, irmãos, quando a gente fica de certa forma querendo acreditar demais nas coisas, a gente fica buscando demais, acreditando demais nas coisas supersticiosas. Lá no ambiente de macumba, tudo que você contar que você viu, os médiuns lá acreditam. Oh, pois isso aí você tem que
procurar descobrir o que que seu guia espiritual está a te revelar. Então, irmãos, é assim, eles não têm estudo, muitos deles. Existe as ciências ocultas, a faculdade das ciências ocultas, que estuda a macumba, vamos assim dizer, a macumbologia tem um estudo, mas nem todos eles estudam, entendeu? Então é muito fácil acreditar no que o demônio faz, né? Então, quando se quer ir muito além, se corre o risco de cair em superstição. Como eu estava falando para vocês na live de sábado, lá eles acreditam de tudo, irmãos. Olha, se você vê, infelizmente eu tenho até pena e misericórdia. Porque se aparece um espírito na forma metade, tem chamado o Exu lá, eu não lembro como é que chama esse Exu. É a metade cobra e a metade pessoa. Aí eles acreditam que isso é do bem. Ah, onde que um bicho desse é cor do bem? Ah, apareceu, eu vi. Aí eles fazem a imagem, aí tem a imagem. Aí não quer dizer, irmão, que isso é espírito do bem. Entendeu? Aí, como eu disse pra vocês, tem o Exu Lucifer, né? Uma entidade lá, uma pessoa que aparece, aí diz que o nome é Exu Lucifer. Eles dizem, não é demônios. Entendeu? Então, o demônio, por isso que eu digo, a macumba, o terreiro de macumba, é o território preferido e recheado de Satanás na nossa era, a nível mundial, porque isso é uma crença que perdura em todas as culturas, se espalhou praticamente. Né? Claro, a salvo a Índia, que tem as crenças delas lá, né? Da superstição. Os indianos também têm muita superstição excessiva, até em Teresina eu já vi até lojas de vendas de coisas da Índia, né? Que tem também muita superstição, passou aquela novela, mas tudo isso não deixa de ser práticas supersticiosas e satânicas, né? Os amuletos por aí que a gente quer ter aqueles pezinhos de coelho que você quer guardar na carteira para te dar muito dinheiro, aquela historiazinha de você carregar $1 dentro da tua carteira que dá sorte, que vai multiplicar teu dinheiro. Eu nunca vi gente com essas coisas ficar rico e milionário, né? Então, irmãos, se você se entrega com facilidade a crer, então você vai ser prato cheio para o demônio pintar o sete e criar a fantasia que você desejar. Né? Que é por isso que quando eu estava falando aqui das visões fantasmagóricas, que são os fantasmas, né? E o demônio cria esses fantasmas para você satisfazer o teu ego, aquilo que tu quer, aquilo que tu busca. Então, assim a gente fica com mais facilidade exposto aos demônios, como também faltar com a confiança em Deus. Então, irmão, por isso que eu estava dizendo aqui, ó, a gente tem medo de feitiçaria, de bruxaria, que vai me pegar, não sei o quê. Mas a gente não tem confiança em Deus que os seus anjos são mais poderosos o suficiente para nos proteger. Nós não devemos perder essa confiança em Deus. Será que tu tem confiança mesmo em Deus, irmão? Tu não tem confiança em Deus. Quando tu acha que o poder do mal tem mais força na tua vida. Eu acho incrível isso as pessoas. Quando eu deparo com pessoas assim que falam, né? Que tem medo da macumba, tem medo não sei de quê. Irmão, não tem que ter medo, você dá poder porque você não confia em Deus. Se você confiar em Deus verdadeiramente, que Deus é poderoso, aquele não pode nada contra você. Devemos antes agradecer a Deus por nos poupar de tantas angústias, escondendo-nos hoje os males e preocupações de amanhã. Às vezes a gente fica tão preocupado, irmãos, e sabe. Já pensou, irmãos, se Deus mostrasse para ti realmente tudo que está acontecendo no plano espiritual? Se Deus de repente abrisse assim o mundo espiritual, já que tu quer ver o que está acontecendo, você fica invocando, você vai naquela bruxa que fica na caverna, bem distante, na floresta, igual nos filmes, nos desenhos que a gente assiste, né? Para poder buscar uma informação de algo, né? Você vai lá naquela bruxa para poder você saber algo da sua vida. Já pensou se Deus, assim, abrisse teus olhos de tudo o que acontece em tua volta, do que está acontecendo em tua volta? Irmão, você não ia aguentar. Porque já pensou se da tua volta você pudesse ver demônios do teu lado? Tu estaria preparado para poder te reconhecer que tu é uma pessoa que está servindo aos demônios e não a Jesus Cristo? Já pensou, irmãos? Teve uma revelação de Santa Faustina muito forte.
Quando eu li essa parte, eu nunca esqueci. Da Santa Faustina. De uma alma que tava para morrer, essa alma agonizante. Aí Jesus apareceu para ela e pediu para rezar o texto da misericórdia para ajudar a salvar aquela alma que estava agonizando. Aí ela começou a rezar o texto da misericórdia, se ajoelhou, começou a rezar o texto da misericórdia. Aí ela viu esta alma, esta pessoa, agonizando na cama, no leito de morte. Só que, irmãos, ela viu uma multidão de demônios em volta dessa pessoa, na hora da morte. Os demônios vieram buscar esta alma. Ela entendeu que era uma pessoa que tinha tanto pecado. Ela disse que viu o anjo da guarda desta pessoa a lutar, a combater, a tentar expulsar as trevas da vida dessa pessoa. Mas o anjo da guarda não tinha força, porque a enormidade de pecados que essa alma tinha mergulhado era tão grande que o anjo da guarda não tinha força mais de ajudar. Ou seja, ela estava num leito de morte já para ser arrastada pelos demônios. Já pensou se tu visse tua vida como é que está no dia a dia? Será que tu ia aguentar, irmão? Por isso que às vezes a gente fica procurando descobrir às vezes mistérios demais do além. Aí a gente acaba sendo seduzido, sendo levado pelas superstições, porque só o que nesses ambientes de macumba se passa é só superstição. Superstição de oferecer uma oferenda numa encruzilhada. Isso é superstição, irmãos. Aonde que o demônio quer oferenda? Aonde ele é espírito, ele não precisa de galinha, de não sei mais o que, de colar e manjar, precisa de você jogar na praia. Sabe o que significa essas coisas aí que você faz de oferenda? É só uma forma de você provar que você é fiel àquele espírito. Aí se o demônio vê que você é fiel a ele, aí ele vai conceder o teu pedido como um gênio da lâmpada. Mas não é porque ele precisa daquilo ali. Ele não precisa daquilo ali. Então é um ambiente recheado. E para vocês que não sabem, que gosta de acreditar em signos, horóscopos, sabe quem é que faz a revelação de horóscopos? São os Exus, que baixam nos médios da macumba, do espiritismo. É os Exus, essas entidades, esses espíritos, e tem as revelações dos signos. Os signos vêm daí, irmãos. Essas crenças, ensinos, que você quer acreditar o signo tal, não sei o que, é os espíritos desses ambientes que revela, tem essas revelações. Então, irmãos, hoje à noite seria esse tema. Nós só devemos lembrar de uma coisa, né? Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Devemos nos conformar com o que Deus nos coloca cada dia para nós, para a gente não cair nas ciladas do inimigo. Como diz lá em Mateus 6,34, a cada dia basta o seu cuidado. Então, o melhor caminho de você ficar firme e distante de superstição é você, irmão, simplesmente viver a sua vida de hoje e não se preocupar com o seu futuro, de fazer consulta para poder saber quem é que vai ser o amor da sua vida, não ficar atrás de fazer de práticas, aquelas práticas em que já até passou, né, da quadrilha, de ficar sabendo quem é que vai ser o seu namorado para pedir a Santo Antônio, para ficar fazendo aquela... Tem até um negócio que você compra é um punhal, né? Aí coloca na árvore, numa bananeira de noite, aí vai aparecer o nome da pessoa, aí bota a Santo Antônio de cabeça para baixo, aí bota as alianças, aí compra aquela bacia para poder botar lá, para poder de noite fazer a oração e se balançar tantas vezes, não sei o que. Eu já vi gente dizer para mim que já fez e deu certo. Só que, irmãos, a gente tem que ter em mente o que a gente já estudou aqui, dos anos. Ah, mas deu certo, balançou. Irmãos, ali quem balançou, ó, é o capetinho, é o demônio, se balançou para você. A gente não estudou e não aprendeu que os demônios têm um poder de mover a matéria. Então a gente já tem essa facilidade, essa tendência. Boa noite, seu Amadeu. A gente tem essa facilidade, essa tendência de acreditar que tudo que é poder que está acontecendo, sobrenatural, estranho, que está levitando uma coisa, que tudo vem de Deus. Então, irmão, hoje, a partir de hoje, você não é mais inocente, vocês que têm acompanhado esses estudos, que estão acompanhando esses nossos estudos, que não é porque uma pessoa está levitando, que está acontecendo maravilha lá naquela igreja, aí realmente aconteceu um milagre.
de cura de uma pessoa naquela igreja. Irmãos, isso não quer dizer que veio de Deus milagres. Milagres entre aspas, né? Porque nem é milagre chamado, que a gente até estudou sobre isso. Nem é milagre chamado. Porque o demônio nem os anjos têm poder de fazer milagre. Mas é uma falsa cura. Como disse o padre Duarte Lara, uma vez estavam perguntando a ele sobre essa questão dessa cura, se os demônios podem operar curas. Sim, o demônio pode operar cura. O padre Duarte Lara falou isso, padre exorcista lá de Portugal. Por que o demônio pode operar curas? Porque ele é que está causando o mal. Ele é que está causando. Então, mesmo o demônio que está causando mal, ele vai te curar. Por isso que é mais fácil, irmãos. É mais fácil nesses ambientes que você vai frequentar de macumba, de espiritismo, a cura acontecer na tua vida do que no caminho de Deus. Porque o demônio é que vai tirar aquele mal para poder você acreditar que realmente ali é um ambiente de Deus e ficar cada vez mais praticando aquelas coisas. Tanto é que toda pessoa que anda em macumba, em espiritismo, ela fica dependente daquele ambiente. Lá eles dizem que você tem que ficar frequentando, nem que seja uma vez por mês, tipo a missa. Você não tem que ficar indo na missa aos domingos, ou se você é protestante tem que ir para os cultos. Pois lá você que é leigo, é um visitante, você tem que ficar indo, acendendo as velas para as entidades em casa, porque você foi curado, se não recebe a ameaça de que vai voltar. Então, irmãos, a gente tem que ter em mente e essa consciência de que se você colocar na sua cabeça que aprendeu que o demônio ele pode operar essas falsas curas na sua vida, falsos milagres, fazer aquelas coisas levitarem, né? Aqueles poderes, o falar em línguas também, né? A gente não diz que falar em línguas, os anjos falam em língua, o demônio é anjo, não esqueçamos que o demônio é anjo, ele fala em línguas. Ele não é anjo, ele pode falar a língua dos anjos, né? Então, irmãos, se você tem facilidade de acreditar demais e correr atrás desses ambientes, tome muito cuidado. Olha, irmão, nós estamos hoje num tempo. Instagram tá dando um tchau aqui, para mim já finalizar aqui, que eu já encerrei aqui, né? Só falta fazer a oração final. Nós estamos num tempo em que não as manifestações de Deus, ela não vai vir, não é através muito de milagres e de curas, não, irmão. É aquele que é fiel ao sacrifício, à mortificação e ao martírio, e à fidelidade a Deus. Porque o demônio, ele teme o sacrifício. É um ambiente onde ele não vai estar. Conforme algumas profecias aí, o anticristo ele vai ser o quê? Aquele que vai fazer grandes milagres e prodígios, que vai enganar e seduzir a muitos. Então, irmãos, não fique preocupado em correr atrás de milagres, em correr atrás de maravilhas que está acontecendo em algum lugar, em alguma igreja. Se essa igreja não for capaz de mostrar e te ensinar que você tem que carregar a cruz de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, o que foi que Jesus Cristo falou? Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Jesus não disse que quem tomar a sua cura e libertação e me seguir é digno de mim. Ele disse a cruz. Não tem um ditado que diz que Satanás foge da cruz? Realmente ele foge da cruz. Se você quiser saber se uma pessoa ela está sendo uma pessoa realmente de Deus, de Jesus Cristo e de oração, é uma pessoa que sabe carregar a cruz com amor e sem reclamar. Amém, irmãos? Então, sábado a gente, só dar os avisos aqui, que sábado a gente vai continuar, apesar de a gente já estar encerrando a quaresma. Amanhã é a missa de São Miguel, eu vou gravar aqui a missa do festejo do dia 29, do último dia. E todos os sábados, já iniciando agora esse sábado, todos os sábados, 8 horas da noite, vamos continuar o nosso estudo sobre os anjos. E sábado será sobre exorcismo, a história do exorcismo. E o sábado o tema vai ser esse, a história do exorcismo. E logo após, 8 horas é o estudo, e logo após vai ser o nosso debate e nosso comentário, pergunta, será o que tiver para a gente ver, tá? Então vamos fazer nossa oração aqui de encerramento e agradecer a Deus, São Miguel, por mais uma noite, de perseverança nesses 40 dias, que não tem sido fácil, né? Se para você do outro lado da live não tem sido fácil você participar das quaresmas todos os dias, mesmo que não seja comigo, mas
em casa para fazer no dia que não dava de fazer no mesmo horário, mas você às vezes falhou, imagine para mim ter conseguido ficar todos os dias. Também não tem sido fácil, né? Todos nós temos nossas ocupações, nossas atividades, mas eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, claro, São Miguel Arcanjo, e a vocês que também, se não fosse por vocês, testemunho de pessoas que me disseram no WhatsApp privado de que estas orações têm ajudado muito, né? Algumas pessoas que têm participado, que isso é o que faz a gente se motivar, né? Como Jesus Cristo diz, cuide de uma ovelhinha. Então não é multidão, irmãos. Se você não é capaz de acompanhar uma ovelhinha, você não vai ser capaz de acompanhar a segunda e a terceira, e cuidar da quarta, e cuidar da quinta. Nós temos que ser um pastor. Eu estou bem aqui no interior da minha mãe, e os meus primos aqui, eles cuidam lá das ovelhas, tem ovelha e bode. E às vezes a gente chega a meditar. Se você é um pastor, quantas ovelhas tu consegue tomar de conta? Você é um pastor que consegue conhecer quantas ovelhas? Porque às vezes a gente quer ser um pastor que quer ter muitas ovelhas e não sabe, não conhece cada uma. Jesus Cristo quer que a gente tenha aquele cuidado com a ovelha que Ele nos confiou como responsabilidade. Então, irmãos, graças a Deus tem aparecido poucas ovelhas espalhadas em algumas regiões do Brasil para, de certa forma, até falar para mim no WhatsApp, só dizer que ajudou, aquela oração ajudou em algo. Então é bom, irmão, quando a gente vê o fruto, né? Conhecereis árvores pelos frutos. Então eu sei que essa quaresma não foi em vão. Se for da vontade de Deus, próximo ano a gente começa a quaresma e os sábados esse nosso estudo, porque a gente tem que ter medo de cuidar de uma ovelhinha. Pois Jesus Cristo diz, deixa as 100 e vai cuidar daquela que está doente, que está perdida, né? Tá bom, irmão? Então vamos fazer nossa oração aqui. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Vamos fazer nessa noite a oração dos arcanos, né, que amanhã é a festa deles. Amanhã é a missa, se for da vontade de Deus, eu irei colocar, né? São Rafael Arcanjo, vós que sois lance e bálsamo do amor divino, nós vos suplicamos, feri o nosso coração e depositai nele um amor ardente a Deus. Que a ferida não se apague nele, para que nos faça perseverar todos os dias no caminho do amor. Que tudo vençamos pelo amor. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, uma boa noite a todos. Até amanhã na missa de São Miguel. Que Deus, Nossa Senhora, os nossos anjos da guarda nos protejam, nos guardem, nos ilumine. Amém. Boa noite, Sérgio, e boa noite, Jean, que entraram agora há pouco. Então, até amanhã e fique com Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus.
forte Micael Arcângelo, defende-nos in prelio, contra nequitia et insidias diaboli esto presidium. Imperiti Deus supplices deprecamur, tuque principis militiae celestis, Satana liosque spiritus malignos, qui ad perditione animaram pervagando imundo, divina virtute in inferno detrude. Amém.